Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Queremos aqui tomar o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, versículo de número 20, para extrairmos o tema deste vídeo, que diz assim o texto do Evangelho de Mateus. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como, preste bem atenção nessa palavra, tá? Se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Bom, esse texto aqui, ele gera algumas perguntas e gera também alguns erros de algumas pessoas que o ensinam, tá? E que erro seria esse, pastor Ricardo? Bom, primeiro erro é o seguinte: muitas pessoas dizem que a nossa fé tem que ser igual a um grão de mostarda, tá? Que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, que tem que ser igual a um grão de mostarda. Ora, o texto não está dizendo isto. Pelo contrário, o texto está fazendo uma linguagem paralelística. Ou seja, se tiverdes fé como, não é? Como, ou seja, parecida. A fé tem que ser parecida com um grão de mostarda. Agora, por que o grão de mostarda usado por Jesus neste texto? Qual a importância deste grão para ensinar acerca da fé? Primeira coisa, bem simples para nós falarmos, é que esse grão de mostarda, ele é um grão pequeno. Ele é um grão pequeno e ele é um grão que, quando ele é semeado, ele produz, não é, muito volume. Ele faz com que a mostarda cresça bastante, seja bastante volumosa, mas é um grão pequeno. Jesus quis ensinar o seguinte, que assim como a mostarda ela é pequena, e a própria palavra fé no português, né, ela tem apenas duas letras e um acento agudo. É um F, um E e um acento agudo no E, né? Fé. Bem pequena essa palavra no nosso idioma, né? No grego nós temos a palavra pistis, né, para poder falar, e traduz-se como fé. Então Jesus está querendo ensinar que a nossa fé não é igual a um grão de mostarda. Entenda bem isto, tá? Não é igual, ou não é para ser um grão de mostarda, como muitos erradamente ensinam. A nossa fé, se ela for como uma linguagem paralelística, tá bom? Um grão de mostarda, aí vem uma palavra de Cristo, né? Pedireis o que quiseres, né? Direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Alguns perguntam: ora, por que eu posso ficar perto de um monte, de uma montanha, e falar assim: em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, monte, passa daqui para lá? E se não acontecer nada? E de fato, você vai ler os evangelhos, vai ler as epístolas, vai ler Atos, vai ler Apocalipse, você não vai encontrar nunca nenhuma citação dizendo que Jesus tirou com uma palavra montes do lugar. Já pararam para ver isso? Você vai ver Jesus multiplicando pães, peixes, você vai ver Jesus curando cegos, curando leprosos, curando paralíticos, ressuscitando até mortos, mas você não vai ler na Bíblia que Jesus, ele removeu montanhas, literalmente falando. Por que nós então queremos literalizar o texto? Já que o próprio Jesus não fez isso literalmente. Porque nós muitas vezes desconhecemos o linguajar da época, desconhecemos aquilo que era ensinado na época, proverbialmente. Remover uma montanha era um sinônimo de tirar de sua frente ou de tirar da sua vida dificuldades. A fé, Jesus está ensinando aqui o seguinte, que ela tem o poder de nos conectar a Deus, e esta conexão da fé com Deus faz com que Deus, com todo o seu poder e glória, remova obstáculos do nosso caminho e da nossa vida.
Vendo só? Então, não queira ser fundamentalista, não queira literalizar algo que não é literal e que nem o próprio Jesus fez. E se ele tivesse feito também, para que fim ele teria feito isso? Tirado uma montanha, tirado, por exemplo, o Monte Sinai do lugar e botado o Monte Sinai em outro lugar, né? Tirado lá da Arábia e levado para Jericó, vamos dizer assim. Então são coisas que nós temos que ter sempre o bom senso na interpretação correta das Sagradas Escrituras. Uma outra coisa muito interessante sobre o grão de mostarda é o seguinte: alguns horticultores já tentaram hibridar o grão de mostarda, ou seja, já tentaram torná-lo híbrido, sabe? Ou seja, misturar o grão de mostarda com algum outro tipo de coisa, de grão, de hortaliça, e não conseguiram. O grão de mostarda, ele é único, ele não se deixa hibridar, ou seja, ele não se deixa misturar. Então a fé genuína, a fé verdadeira, ela é como o grão de mostarda, ela não é híbrida, ela não pode se misturar com filosofias vãs, com vãs sutilezas, com engano, com dolo, com mentiras, com coisas imaginosas. A verdadeira fé, ela é como um grão de mostarda, ok? Então você aprende nesse vídeo o seguinte: a fé não é um grão de mostarda, e não tampouco é para ser igual ao grão de mostarda, mas é para ser como, ou seja, parecida, um paralelo. Mas o mais importante aqui é a questão da importância destacada por mim nesse vídeo do grão de mostarda. Uma pequena sementinha que gera grandes coisas. A fé pode ser algo assim no papel, na escrita, pequena, mas tem grandes resultados no mundo espiritual e no mundo físico. A fé, ela pode de fato remover montanhas, ou seja, tirar dificuldades da tua e da minha vida, se nós crermos em Deus, ok? Então, que a sua fé possa ser como um grão de mostarda e que você possa ser muito abençoado por meio da fé. Que Deus te abençoe. Se tu gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe, dê o like, ok? E passa esse vídeo para outras pessoas aí para abençoar vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, irmãos.